É Célia Pereira quem vos fala para o nosso Momento Maranata. Nós estamos fazendo a leitura de Apocalipse e vamos para o capítulo 2, iniciar o capítulo 2, que diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, que pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras, tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Porém, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Até aí a leitura. Nós vemos aqui que João começa a relatar as mensagens das cartas às igrejas, né? Nós sabemos que João, na ilha de Pátimo, ele escreveu mensagens para essas igrejas, e há entendimento de que é a igreja de Cristo em todo o período dessa vida aqui na Terra. É assim, as igrejas existiram, eram localizadas nessa, o nome que elas têm, né? Por exemplo, a igreja de Éfeso é porque estava em Éfeso, a igreja de Esmirna é porque estava lá nesse lugar, Esmirna, a igreja de Pérgamo, né? Estava lá nesse lugar. A igreja tinha o nome do lugar, era a igreja em tal lugar assim, e não é assim uma igreja só, uma só comunidade, vamos dizer, né? Essas cartas eram circulares, né? Para esses lugares, é claro, ele endereçava para a matriz, vamos dizer assim, né? E dali ele circulava entre todos os irmãos daqueles lugares. E há quem fale que representa também a igreja ao longo dos séculos, a igreja, que é uma só, né? Então, são as fases nossas, as nossas dificuldades, os nossos sucessos. As cartas sempre têm um elogio, tem uma crítica, tem advertência, bem didático, né? Para quem está querendo realmente que a pessoa melhore a conduta. Então, como membros dessa igreja, do corpo de Cristo, nós
vamos aprendendo ao longo do tempo, aprendendo com o envolvimento com a palavra de Deus, a nos comportar. Dizem, né, assim, que estaríamos chegando no tempo da igreja de Laodiceia, mas são estudos, né? Na verdade que nós passamos por essa fase, tanto como igreja, como individualmente. Nós vivemos esses períodos e precisamos estar nos identificando e nos consertando é, com a palavra, pela palavra, na palavra de Deus, e vamos aguardar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer com alegria: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.